Nada melhor do que exemplificar a análise corporal com uma figura pública, né? Vamos falar sobre uma figura que está na casa mais vigiada do país, inclusive está emparedado. O que esperar do Arthur Aguiar a partir dos seus traços de caráter? Porque ele tem 36% de rigidez, 26% de psicopatia, 20% de oralidade, 11% de esquizoidia e 7% de masoquismo. Não se apeguem a nenhum nome feio, porque o Corpo Explica simplesmente manteve a base científica que veio lá de Freud, de Reich, de Loa. Não tem nenhuma correlação com patologia, com doença, com CID-10, que a gente chama dentro da medicina. Tudo bem? O que nós podemos esperar do Arthur dentro do Big Brother é um raciocínio, uma estratégia de jogo de maneira mais analítica pelas combinações dos seus traços e muito racional, porque a combinação dos traços dele confere para ele 73% de razão, de racionalidade, enquanto que apenas 27% de emoção, que ele usa a oralidade dele para comunicação, para empatia, para se conectar com o outro, mas não de maneira de expor os seus sentimentos, né, de trazer os sentimentos dele para o jogo. A gente costuma falar se a pessoa está usando seus traços na dor ou no recurso a partir das habilidades, das suas potencialidades naturais e com que ele faz o que ele executa na vida prática dele. Então, por exemplo, ele tem uma necessidade de 82% de palco, de exposição, de brilho, de comunicação, de chamar a atenção, de estar em evidência. Na escolha da carreira dele, ser ator, na escolha de entrar na casa mais vigiada do Brasil, ele está em evidência, ele está em todos os holofotes para ele, então ele está no recurso. 82% dele está muito feliz de estar na casa mais vigiada do país. Quais são as necessidades que ele vai ter dentro da casa de ficar mais isolado, de estar na caverna? Apenas 18% do tempo. É muito pouco. Então ele já está na vantagem de muitos personagens que têm essa necessidade intrínseca de precisar de caverna. E vocês estão vendo que o meu gatinho está querendo participar, né? Personagem. Eu falo personagem porque dentro de um jogo, dentro da dinâmica de um programa, são 20 participantes, são personagens. Dentro do jogo, naturalmente o Boninho, ele escolhe pessoas inconscientemente, através, né, da imagem, pessoas que têm muito da rigidez, da oralidade, pessoas que vão gerar desenvoltura dentro da casa. Ele não vai colocar lá 20 participantes que são lá encapuzados, que não vão interagir, que são tímidos. Ele vai escolher traços que têm mais essa desenvoltura. A combinação do Arthur, né, rígido, oral, psicopata, né, rígido, psicopata, oral, traz para ele características naturais de trazer toda essa energia sexual no intuito de ser envolvente, de ser sedutor, de ser comunicativo, de ser cativante, de ser realmente envolvente. 20% de oralidade é o traço que vai se conectar com você, que vai passar verdade, que vai passar ingenuidade, que realmente vai, né, dar o close na cara dele e você vai ver aquelas lágrimas e você, né, os participantes do jogo podem até identificar como, poxa, será que isso é fake? Será que isso é falsidade, ingenuidade demais? Mas na realidade, quando ele está exteriorizando este lado dele, que é apenas 20%, e ele tem traços dominadores, que podem colocar esse oral na jaula. Ele tem uma predominância de traços que são perfeccionistas, exigentes, desconfiados. Então, dificilmente pode-se esperar sentimentalismo e emoção dele, uma porque ele é mais racional e outra porque eles têm traços que é naturalmente desconfiado. O que vocês vão fazer com essa informação? Eu vou poder ser nessa vulnerabilidade. Ele vai encarar sentimentos como fraqueza, como vulnerabilidade e não vai trazer isso para o jogo. Competitivo, exigente, perfeccionista. Gente, 43% de perfeccionismo é muita coisa. É uma autocobrança extrema consigo, por medo de ser trocado, traído, excluído, por medo de ser manipulado. Então ele não vai trazer os sentimentos, as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, enfatizando isso para o jogo, por enxergar isso, naturalmente enxergar isso como uma fragilidade, ou ele pode entender que dessa forma, nesse contexto, nessa situação, ele vai ter mais resultados, mais benefícios se ele usar e expor os seus sentimentos, sim. Então pode ser que em algum momento ele traga os sentimentos como artimanha, como possível vítima, para obter os resultados que ele quer. Não que ele de fato vai colocar isso de maneira de simplesmente tirar do coração e expor. Sempre vai ter uma intenção que pode estar clara ou não estar clara dentro do jogo. As pessoas acham que os famosos eles entram na casa simplesmente por férias, por atenção,
Mas, na realidade, Arthur é extremamente competitivo. Ele entrou com um objetivo claro, seja o prêmio de 1,5 milhão, ou seja, outro objetivo, outra meta específica, o que ele traçou dificilmente não será atingido. Ele vai atingir a meta dele, ele vai dar sangue, ele vai ir... São traços muito competitivos os dele. Inclusive, se caso ele comece a entrar mais na dor do que no recurso, ele pode perder por WO, seja em provas, seja dentro das relações, seja apertar o botão da casa. Se sentir que se não está conseguindo colocar, se ele não se sentir bom o suficiente no português, claro, aí é onde os traços dele, onde a rigidez tende a perder por WO. Ele tem naturalmente o dom, o poder da articulação, da liderança. Então, ele vai ter uma melhor desenvoltura em provas que ele consiga usar essa articulação dele do que provas que exijam, por exemplo, a resistência, porque ele tem a constância na resistência, exigir muito dele fisicamente por muito tempo, né, que são mais exaustivas, porque ele tem apenas 7% de masoquismo. Então, numa prova de resistência, eu ia palpitar que a pessoa com a maior pontuação de masoquismo venceria a prova. Se for mais estratégia, mais racionalidade, com certeza o Arthur tem mais chances, muito mais chances de ganhar a prova do que uma prova de resistência, pelos traços de caráter dele. Como eu vi aqui para vocês, é 73% de racionalidade, de pensamento analítico, de estratégia, e apenas 27% de questão emocional e apenas 7% de questão de resistência, de constância. Outro ponto que eu abordo dentro da sessão, dentro da análise corporal, é a porcentagem de dependência emocional, de tendência a desenvolver relações de dependência emocional e ambição, seja a falta dela, como estimular ela através dos traços de caráter. O Arthur é naturalmente 62% ambicioso de maneira natural. Ele não precisa esforçar. Dentro dele já tem esse bichinho que move ele, do que se ele tivesse outros traços que a gente precisaria ficar cutucando e estimulando, porque não seria natural dele. Por isso que ele está dentro do meio artístico, ele está dentro de situações que envolvam, que tragam mais prosperidade, que visem sonhar mais, que vise alcançar mais, atingir mais, não se acomoda com o pouco que ele tem, que já é muito para algumas pessoas, mas ele quer mais, sempre mais. Em relação à dependência emocional, é baixíssima a chance de desenvolver relações de dependência emocional. Eu disse baixo e não impossível, ok? Dentro daqui, eu trouxe para vocês já o que seria ter o gráfico dele, o que significa ter a combinação de traços que ele tem, a mentalidade que ele tem, por que ele age da forma que ele age. Essa seria a hora que eu traria para ele. Ok, agora me diz, quais são as 3 coisas que você gostaria que o seu corpo explicasse? Nós sabemos que o Arthur se envolveu, eu não sei exatamente quando, mas em polêmicas em relação à traição à esposa dele, que perdoou e eles estão juntos hoje com a filhinha maravilhosa, linda deles. Ele poderia ter trazido, por que isso aconteceu, por que isso surgiu? Dentro dos traços de caráter dele, ele tem uma combinação alta entre psicopatia e rigidez, que são os traços que têm dificuldade de se entregar e em confiar nas pessoas, que constantemente pode sentir medo de traição, exclusão, troca e manipulação. Quando os traços estão na dor, podem ser por medo de ser traído, por medo de ser manipulado, aquilo, eu vou fazer antes disso acontecer comigo, bem na dor mesmo. Pode ser por questão de desafio, enfim, realmente precisaria estarmos numa conversa olho no olho para, de fato, sentir qual é a dor do traço de caráter, porque é um pouquinho, né, o iceberg é sempre mais fundo. Mas de cara, batendo os traços dele, eu já ia dizer, poxa, ele tem uma dificuldade absurda dentro de relacionamento, de entrega, de confiança. Pode ser esse o ponto, e aí a gente tem que dissecar e trabalhar melhor o assunto para chegar numa solução. Quando que ele vai conseguir se entregar? Quando que ele vai conseguir falar dos seus sentimentos? Quando ele de fato se sentir seguro das intenções, né? As intenções claras da outra pessoa. Quando ele sentir que não é por expor a sua fraqueza e sua vulnerabilidade que ele vai ser trocado, que alguém vai ser melhor que ele, que ele vai ser substituído. Você se perguntando se pode confiar ou não nele. Na hora que ele trocar os lados da casa, ele pode mudar de ideia, pode mudar de opinião e trocar o grupinho que ele tá. Isso é frio calculista, isso é fraqueza, isso é inconstância, o que é isso? Encara como uma pessoa articuladora, estrategista, que quer vencer,
que quer criar o caminho para chegar no objetivo final e está escolhendo, está sim mudando de ideia a partir da informação que ele tem do jogo, o que ele está enxergando lá e o que ele enxerga que são os melhores personagens que vão facilitar que juntos eles consigam chegar mais longe e enxergar o melhor para cada personagem, para cada participante. Então, encarem mais como um grande articulador e não como uma pessoa, né, taxando como frio, calculista, fake, falso, enfim. Como que vão, sabe, a hora que o Arthur explodir dentro da casa vai ser quando tocarem em grandes feridas. Na ferida da traição, na ferida da exclusão do sentimento de troca e na ferida da manipulação. Dentro de um jogo do Big Brother, ter essas principais dores, com certeza não é o melhor lugar para ele estar. É o melhor lugar em relação aos holofortes, mas não realmente um desafio muito grande para ele estar dentro do jogo, estar vencendo os seus próprios medos de se sentir constantemente manipulado, traído, excluído, porque querendo ou não é um jogo que se constrói a partir das relações, como vive dizendo o Scooby. É isso. Claro que a análise dele foi feita através de imagens, através de momentos, não foi tão específica como se ele estivesse frente a frente para poder pontuar frente, lateral, costas, analisar de verdade, né, o olho no olho, seja na câmera, enfim, foi feita através de imagens, então pode ter alguma mudança ou outra, mas mudanças leves, porque tem muito material do formato do corpo, a sensação e a expressão dele na mídia, porque ele é uma figura pública. Analisando você, a gente vai pegar, seja no Zoom, seja presencialmente para quem é de São Carlos, a gente senta, avalia o formato do seu corpo na primeira sessão, tem um intervalo de 2 a 3 dias para fazer a devolutiva, onde eu entrego tudo isso ponto a ponto, de maneira muito mais detalhada, de maneira que avalio muito mais pontos, te explico o que são cada traço de caráter, os pontos fortes, os pontos fracos, de maneira bem mais detalhada, e te entrego por escrito o material para você ter o seu manual de instruções na sua mão depois. Porque eu falo muita coisa dentro da análise corporal, então dentro da sessão. Então a pessoa vai querer escrever muito e eu prefiro que vocês prestem atenção em mim do que fiquem anotando. Então eu entrego para vocês o material durante ou após, logo após o nosso segundo encontro. E depois, né, você tem a oportunidade de fazer as suas 3 perguntas que gostaria que o corpo explicasse. Eu faço devolutiva a partir do formato do seu corpo, dos seus traços de caráter e trago uma discreta chave mestra, que é uma ferramenta para colocar os seus traços no recurso. E após 30 dias a gente faz um follow-up para saber como foi a aplicação da chave mestra, teve facilidade, teve dificuldade, conseguiu atingir o que você queria, não conseguiu, para a gente saber se você continua comigo para ter o acompanhamento de perto, a gente fazer a chave mestra de cada traço, né, de pegar na mão mesmo e ajudar a resolver o seu problema que você está enfrentando, ou se não, você já conseguiu deslanchar e usar todo o conteúdo, toda a clareza e direcionamento que a análise corporal traz para desbloquear o problema que você trouxe em questão dentro da sua análise corporal. Espero que tenha sido esclarecedor. Caso tenha interesse ou dúvidas, chama, seja comentando aqui embaixo, seja mandando mensagem, agende já a sua análise corporal e tenha o seu manual de instruções na sua mão. Tenha clareza para conseguir entender o que acontece com você, o que repete na sua vida e quais são as suas potencialidades, como desbloquear isso. O formato do seu corpo já está entregando, né, uma comunicação não verbal, tudo o que você precisa saber para evitar problemas, para prevenir problemas, para conseguir desbloquear os problemas que acontecem com você e ir além. Conheça-te ou o mundo te devora. Fiquem bem e namastê!